No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar snippets customizados no VS Code, aonde encontrar referências para o seu dia a dia e como utilizar funcionalidades avançadas dos snippets que vão te economizar muito tempo. Tá, e eu sei que a gente tem inteligência artificial hoje em dia, mas eu vou te provar que em alguns casos essa solução pode ser mais rápida e prática do que ficar trocando uma ideia com o seu agente de IA favorito. Seja bem-vindo ao Manual do Front! Meu nome é João, atualmente eu moro no Brasil e trabalho remotamente para uma empresa dos Estados Unidos como Front-End Senior e também faço pós-graduação nessa área. E o meu objetivo aqui nesse canal é fazer a sua carreira ser mais próspera do que a minha e em menos tempo. E para fazer essa carreira ser próspera, duas atitudes são fundamentais para um desenvolvedor. A primeira é transmitir e demonstrar autoridade na ferramenta que você utiliza todos os dias, que nesse caso é o Visual Studio Code. E a segunda, que é um pouco mais óbvia, é fazer as coisas que você já faz com a mesma qualidade, mas ainda mais rápido. É por isso que eu quero te ensinar como criar snippets customizados. E ainda nesse vídeo a gente vai revisar a documentação do Visual Studio Code juntos e eu te mostrarei onde encontrar mais referências para que você se torne uma dentro da sua equipe. A ideia aqui é fazer com que quando o pessoal pensar em Visual Studio Code, eles pensem em você. E aí, como gratidão, você pode recomendar o canal do Manual do Front para eles, se não for pedir demais. Snippets são uma ferramenta nativa do Visual Studio Code que permite que você injete código diretamente de uma maneira rápida em qualquer arquivo do seu projeto. Por isso, eles são muito utilizados para aqueles trechos de código que repetimos muitas vezes ao longo da nossa semana. E se você utiliza Visual Studio Code, você já deve ter notado que a própria IDE já traz alguns snippets por padrão, mas ela também nos permite criar os nossos próprios snippets, que a gente chama de snippets customizados. Bom, e trazendo para a prática, como eu falei, os snippets são utilizados todas as vezes que a gente precisa inserir aquele código que direto, às vezes todos os dias a gente precisa escrever, seja criando um componente, seja criando um teste unitário. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse criar um comentário todas as vezes que eu fosse pedir like para vocês e pedir que você se inscrevesse no canal, já que 82% do público que assiste meu canal ainda não é inscrito, eu quisesse escrever um comentário. Você concorda comigo que ia ser meio chato escrever isso toda vez, né? Então, digamos que se eu tivesse um comando que, opa, eu já tenho. E a ideia é que até o fim desse vídeo você aprenda como criar o seu, então eu fiz essa brincadeira, mas vamos direto para a prática que eu vou ensinar como a gente cria um snippet simples como esse com um texto fixo. Tudo que você precisa fazer é acessar Code, Configurações, no meu caso está em inglês, inclusive troca o seu para inglês também, essa é uma dica muito importante, e configure snippets. Nesse caso já vai abrir esse painel onde podemos ver diversas opções de snippets. Você vai ver que eu já tenho algumas, mas a que a gente vai utilizar é para criar um snippet global. Dessa forma você vai poder criar um snippet e utilizar ele em todos os arquivos que você desejar. Clicando nessa opção, ela vai pedir um nome. Eu sugiro que você coloque um nome que vá representar os seus atalhos. Então aqui eu colocaria, por exemplo, meus atalhos ou qualquer coisa genérica que te lembre que esses atalhos são genéricos para você utilizar ao longo dos seus projetos. Clicando Enter, ele já vai criar esse nosso arquivo gigantesco que eu vou explicar em um segundo. Só explicando também e dando uma outra opção para aquelas pessoas que gostam de utilizar o teclado, se você digitar no macOS Command Shift P ou no Windows e Linux Ctrl Shift P, você vai abrir a paleta de comandos e aqui você só precisa digitar snippets que você vai acessar a mesma opção que a gente acessou utilizando o mouse e você pode criar por aqui também. Bom, e a primeira coisa que você vai ver aqui é esse comentário gigante explicando como utilizar os snippets e as opções e funcionalidades que a gente tem, mas pode ignorar isso por hoje porque hoje esse papel vai ser meu e eu vou te explicar tudo o que você pode fazer nesse vídeo. Além disso, a gente vai estar sempre olhando a documentação e eu vou voltar para ela para referenciar um exemplo em breve. Descomentando esse snippet então, você vai ver que, beleza, tudo isso aqui que está em cima é um comentário, basicamente ele nos diz o que podemos fazer, mas eu quero focar com você na real estrutura, como ele funciona. Então, basicamente, os snippets, eles são um objeto gigantesco que tem opções aqui dentro. Então é basicamente um objeto de chave e valores, onde o valor é um objeto também. E basicamente ele possui as propriedades Scope, Prefix, Body e Description. Scope basicamente indica ao snippet quando ele deve ser ativado. Caso contrário, ele não vai aparecer nos outros arquivos. Então se a gente está criando um snippet para inserir um console log,
ele é compatível com JavaScript e TypeScript, você concorda? Então não faz sentido a gente colocar HTML aqui, por exemplo. E aí, quando a gente digitar log, que é o prefixo, e basicamente para você entender o que você vai digitar no seu teclado para que esse snippet apareça, quando você digitar log em um arquivo HTML, se ele não estiver aqui no escopo, a opção não vai aparecer. E o body é de fato o nosso snippet, então é de fato o que vai aparecer. E a descrição nada mais é do que uma forma de representar a ação que esse snippet fará. Vamos ver como ele fica na prática? Então o que a gente vai fazer aqui é apagar isso, vamos deixar ele mais simples por enquanto, a gente vai estar inserindo um console log e eu vou colocar aqui manual do front, só para você visualizar. Salvei o nosso arquivo, voltei aqui para o nosso arquivo JavaScript que eu deixei como exemplo e você vai ver que eu vou digitar log. Tá vendo que nesse momento ele está aparecendo 2 aqui? É porque esse já é um script padrão do Visual Studio Code, como eu mostrei e falei lá no início do nosso vídeo. Então, o que a gente vai fazer? Para não confundir, a gente poderia deixar eles iguais, mas para não confundir, vamos botar cons, que é o início de console, beleza? Salvando de novo, vamos apagar e digitar cons. Nesse momento, você pode ver que aparece print to console, que basicamente é o que a gente deixou como o nosso título aqui, a nossa chave. E também, se a gente clicar aqui na setinha para ver mais, você vai ver que ele mostra a descrição. Então, coloca um log como saída no nosso console, é exatamente o que a gente escreveu aqui. Se eu clicar Enter, ele coloca para nós o console log manual do front, assim como a gente mandou. Mas eu sei que um console log como esse não é tão útil assim. Pode ser nas vezes que você vai precisar fazer um debug simples, mas muito provavelmente você vai precisar colocar valores dinâmicos aqui, certo? É por isso que agora é a hora de você conhecer o que chamamos de tab stops. Basicamente é a forma como a gente vai definir como colocaremos valores dinâmicos no nosso snippet, que nada mais são do que aonde iremos colocar o nosso cursor para digitar aquilo que a gente realmente deseja. Dessa forma, vamos substituir manual do front por cifrão 1. Você pode ver até que a sintaxe ficou diferente, o highlight é um azul mais claro, e quando a gente voltar e digitar cons novamente, você vai ver que o meu cursor ficou exatamente no local onde a gente colocou essa tab stop. Outra coisa legal que os snippets permitem é que a gente coloque valores default aqui. Então, beleza, se eu digitar um console log e eu quiser colocar algo aqui, tudo bem. Mas tem às vezes que a gente não vai querer digitar nada. E aí, por exemplo, aquele nosso manual do front poderia ser um passou por aqui, que vai indicar que aquele código foi executado. Então, isso a gente pode deixar esse passou por aqui como um valor default. E para fazer isso, a gente pode apagar as aspas simples, vamos deixar como backsticks, e a gente mudou um pouquinho a sintaxe aqui. Estamos utilizando o cifrão, a gente abre chaves, fecha chaves, e aí o 1 permanece, mas nota que nesse momento a gente está utilizando 2 pontos e um valor default. Esse valor default é o que vou mostrar para vocês que vai ficar mais fácil de explicar e também de entender. Se a gente digitar console, veja que o valor default está aqui, passou por aqui, só que ele está selecionado. Então, se eu digitar qualquer coisa, automaticamente ele vai ser substituído. É por isso que a gente chama esse valor de placeholder. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar um snippet que eu criei há quase 3 anos atrás e ainda me inspira até hoje. E como vocês viram, esse é um snippet bastante focado no JavaScript. Mas digamos que você quisesse criar um snippet que fosse mais genérico, como se fosse um comentário, por exemplo, e você quisesse utilizar ele além do JavaScript no HTML também. E poderia ser algo bem simples, como por exemplo um to-do, vamos dizer que a gente fosse colocar um to-do, manual do front e lembrar de refatorar esse trecho de código. Se a gente fosse criar um snippet para essa linha de comentário e a gente quisesse que esse snippet fosse genérico o suficiente, a gente teria que criar um para JavaScript, outro para HTML, porque eles são diferentes. Então, aqui vai estar aparecendo um exemplo de comentário para JavaScript e um para HTML. Você pode ver que a sintaxe é diferente. Então, como que a gente poderia fazer para, com um único script, a gente poder inserir esse comentário em qualquer arquivo? E a resposta, como geralmente acontece, e a gente insiste em não ler, está na documentação. Aqui você pode ver que para inserir uma linha ou um bloco de comentários, a gente pode utilizar variáveis que o próprio VS Code nos disponibiliza. Então, aqui eu vou estar copiando esse exemplo para mostrar para nós. Deixa eu copiar a estrutura toda,
e vamos colar lá no nosso arquivo de code snippets como um segundo snippet. E aqui então vai ser comentário refactor. Então a gente pode deixar tanto JavaScript quanto HTML e o nosso prefixo vai ser C de comentário e ref de refactor. Você vai ver que aqui já está destacado a variável block comment start. Tem uma variável aqui no meio que é, na verdade, um texto que eu vou copiar exatamente o que a gente colocava aqui no nosso exemplo. Vou substituir aqui e pode ver que ele encerra o bloco de comentário. Salvando e copiando para a gente executar aqui no JavaScript, você vai ver que ao rodar o nosso prefix, a gente tem exatamente esse comentário. Mas tudo bem, isso a gente já tinha aprendido antes. Então vamos criar um novo arquivo, trocar a linguagem dele para HTML e nesse momento eu vou digitar a mesma coisa. Você consegue notar como é diferente o comentário? Aqui ele é específico para HTML, enquanto aqui ele é específico para JavaScript. E ele funcionaria para outras linguagens também. E agora eu vou mostrar para vocês o snippet que eu prometi antes, que foi criado quase 3 anos atrás e até hoje ele serve como inspiração. Não se assuste, esse snippet foi um snippet muito útil para mim, quase 3 anos atrás, quando eu comecei um projeto profissional em React e a gente precisava colar essa estrutura de testes unitários porque os testes unitários do projeto eram muito complexos. Então toda vez eu precisava copiar e colar isso de um exemplo do projeto e foi aí que eu notei, que eu entendi a importância e o valor que um bom snippet pode ter. E eu não sei se você notou quando eu inseri esse snippet, mas o cursor ficou ao mesmo tempo esperando o nosso input em 2 lugares diferentes. Tá, eu vou fazer de novo caso você não tenha notado, mas presta atenção agora. Larga esse celular. Deixa eu só apagar aqui e eu vou inserir de novo. E nota que o cursor, ele tá com o que a gente chama de multiline, ou multicursor. E se eu digitar, por exemplo, meu componente, ele coloca isso nos 2 locais. Isso era muito útil porque geralmente o import era exatamente o nome do componente que eu ia precisar para utilizar no restante do teste unitário. O que você acha da gente voltar para o nosso exemplo do console log e implementar isso para que você possa usar nos seus snippets? E o exemplo que a gente vai atender aqui é quando precisamos colocar o console log. E você que é dev sabe que geralmente a gente coloca o nome da variável e a variável, é exatamente a mesma coisa. Ou não, olha aqui no meu olho e diz que você nunca fez isso. Bom, e para a gente adicionar essa habilidade de fazer o multi-stops, a gente volta a utilizar aquele tab stops, aquele conceito que a gente viu no começo do vídeo, onde a gente adicionou a parada 1. O que a gente tem que fazer para que o cursor funcione exatamente da mesma forma em 2 locais é adicionar 2 paradas iguais. E para fazer isso a gente adiciona o cifrão e o 1 novamente, para que ele entenda que é exatamente esse valor. Então o que a gente está dizendo aqui agora é, eu quero 2 cursores nesse comando e caso a gente não digite nada, ele já vai vir com um placeholder, mas quando a gente digitar algo aqui, ele vai replicar exatamente no segundo lugar, na segunda posição também. Salvando e voltando, eu deixei aqui uma variável, uma const name. Se a gente digitar o nosso snippet, você vai ver que ele já está destacado. Ao clicar name, ele vai dar o console log com name e também usando o valor da variável. E mesmo só com isso dos snippets, você já consegue pensar em todas as opções que você pode automatizar ou facilitar do seu dia a dia. E para você que ficou no vídeo até agora, eu acho que vale dar um bônus, certo? Então já que você merece, vamos nessa! Momento dica! Acesse a aba Extensões do Visual Studio Code e filtre pela categoria Snippets para que você possa encontrar todas as extensões que já foram criadas com snippets da sua linguagem preferida. E no caso do nosso console log aqui, voltando para o nosso exemplo, não seria legal se a gente só selecionasse essa variável name e ao pressionar uma combinação de teclas do nosso teclado, ele já criasse isso automaticamente utilizando o snippet que a gente acabou de criar? Bom, na minha opinião isso seria incrível e se esse vídeo tiver 20 likes ou pelo menos 2 comentários pedindo para que eu faça outro vídeo, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, mostrando como criar atalhos customizados para usar snippets customizados. E enquanto isso, assiste essa introdução completa sobre HTML, onde eu utilizo um snippet logo no começo do vídeo.